Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Nessa semana eu quero compartilhar um pouco sobre fé. E durante toda a semana eu quero falar sobre os inimigos da fé. Os 6 grandes inimigos da fé. A palavra do Senhor diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso número 12, que diz assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. A parte A diz assim: combata o bom combate da fé. Eu quero que nós consideramos atentamente essa primeira parte desse versículo: combata o bom combate da fé. O único combate que o crente é chamado para travar é o combate da fé. Eu já ouvi pessoas dizerem que irão lutar contra o diabo e, na verdade, Jesus já venceu o diabo. Muitos falam assim: olha, eu vou lutar contra o pecado. E, bom, nós não temos que lutar contra o pecado. Ao invés disso, nós temos que pregar a cura para o pecado. Tem cura para o pecado, tem cura para toda qualquer situação na nossa vida, quando nós combatemos esse bom combate da fé, quando eu entendo que Jesus é a cura para o pecado. Hebreus 9:26 fala que ele aniquilou o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. O próprio Jesus aniquilou o pecado. Então, o único combate que o crente é chamado para travar é o combate da fé. E há um combate da fé, pois esse versículo diz: combata o bom combate da fé. Agora, querido, se há um bom combate da fé, então deve haver inimigos, deve haver obstáculos para a fé. E se eles não existissem, também não haveria combate, não é mesmo? Assim falaremos desses dias, de 6 maiores inimigos da fé, maiores inimigos da nossa fé. E o primeiro que eu quero falar hoje fala sobre a falta de conhecimento decorrente à palavra de Deus. A falta de fé, a falta da fé é decorrente da falta de conhecimento da palavra de Deus. Diante disso, eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Observe o que a palavra do Senhor diz: de sorte que a fé é pelo ouvir. Não é apenas escutar, mas é ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem que o seu problema pode ser a falta de fé, quando na realidade não é este o problema. Na realidade, eles estão falhando em não liberarem a sua fé. Falta de fé, queridos, não é de fato o problema delas. Em outras palavras, essas pessoas têm fé. Elas têm fé, somente não têm liberado ou exercitado esta fé. Então a verdadeira causa da fé é a falta do conhecimento da palavra de Deus, pois a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Alguém me disse: sim, esse é o meu problema, não sei muito a respeito da palavra de Deus e necessito de fé. Mas você não pode obter a fé nenhuma, de nenhuma outra maneira, a não ser por meio da palavra de Deus. Não tem como. A minha fé, ela só é acrescentada, se eu posso dizer assim, quando eu ouço e quando eu medito na palavra de Deus. Outros dizem assim: eu estou orando para que Deus me dê mais fé. Se você ora assim, talvez nós estamos perdendo tempo. Mas se você dedicar tempo à meditação da palavra de Deus e ouvir os diversos dons ministeriais que a palavra e que Deus colocou sobre a sua igreja, então a fé e a vida começarão a brotar no nosso espírito. Porque Jesus disse:
Lá em João, né, capítulo 6, 63, a parte B, fala que as palavras que eu vos tenho dito, o próprio Jesus dizendo, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. São espírito e também são vida. Você recebe o conhecimento, irmãos, revelado da meditação da palavra de Deus, pelo ouvir da palavra pregada, da palavra liberada. Então, a falta de conhecimento da palavra, ela irá nos bloquear. Vai nos bloquear porque a tendência é nos manter em escravidão, porque não podemos agir à altura da palavra além daquilo que conhecemos dela mesma. Eu vou repetir para você, nós não podemos agir à altura da palavra, não podemos além daquilo que conhecemos, Então a fé, ela crescerá na mesma proporção do entendimento da palavra de Deus. Se a sua fé não está crescendo, é porque talvez o seu entendimento da palavra de Deus não esteja crescendo. As causas mais frequentes da incredulidade são a falta de conhecimento daquilo que a palavra de Deus diz e a falta de conhecimento de nossa redenção e dos nossos direitos, dos nossos privilégios decorrentes à nossa redenção em Cristo Jesus. Se a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, eu preciso levar a minha fé à altura dessa palavra, à altura desse conhecimento. Então eu preciso deixar com que essa palavra revele ao meu coração esses princípios eternos. E quando chega ao meu coração esses princípios eternos, então a minha fé, ela é aumentada. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A minha oração nessa semana é que o Senhor nos leve a esse lugar, a esse nível de fé. Hoje eu quero ficar com esse primeiro inimigo, esse primeiro obstáculo que muitos crentes têm por não ter uma fé capaz de alcançar o sobrenatural de Deus. A fé decorrente à falta de conhecimento da palavra de Deus. Certa vez o profeta Oséias declara no seu livro de Oséias, ele fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Nós perecemos, a nossa fé perece, a fé nossa perece por falta de conhecimento, de conhecer a palavra de Deus. Mas a minha oração nessa semana é que o Senhor te alimente, que a fé de Deus, ela vem, a fé do sobrenatural, ela chegue no seu coração ao ponto de você conquistar tudo aquilo que Deus tem preparado, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu apresento essa semana do meu irmão, da minha irmã, eu apresento diante do Senhor. Deus, a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Nós estamos aqui às manhãs ministrando a Tua palavra. Minha oração, Senhor, é que a fé capaz de agir para alcançar o sobrenatural venha sobre ele, venha sobre ela. Eu não sei o que eles precisam, não sei o que eles necessitam nessa semana, mas a Tua palavra diz que o Senhor conhece, esquadrinha o nosso coração. O Senhor sabe exatamente o que o nosso levantar, o Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso caminhar. A Tua palavra diz que a palavra ainda não chegou na nossa boca, o Senhor já conhecia todas elas. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha, meu Deus, e supre cada uma da necessidade do meu irmão, da minha irmã. Deus, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana próspera, uma semana do Teu milagre, da Tua manifestação, do Teu poder, da Tua restauração, da Tua cura. Pai, em nome de Jesus eu profetizo, Senhor, uma semana abençoada na Tua presença.
no nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Nessa semana eu quero compartilhar um pouco sobre fé. E durante toda a semana eu quero falar sobre os inimigos da fé. Os 6 grandes inimigos da fé. A palavra do Senhor diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso número 12, que diz assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. A parte A diz assim: combata o bom combate da fé. Eu quero que nós consideramos atentamente essa primeira parte desse versículo: combata o bom combate da fé. O único combate que o crente é chamado para travar é o combate da fé. Eu já ouvi pessoas dizerem que irão lutar contra o diabo e, na verdade, Jesus já venceu o diabo. Muitos falam assim: olha, eu vou lutar contra o pecado. E, bom, nós não temos que lutar contra o pecado. Ao invés disso, nós temos que pregar a cura para o pecado. Tem cura para o pecado, tem cura para qualquer situação na nossa vida, quando nós combatemos esse bom combate da fé. Quando eu entendo que Jesus é a cura para o pecado. Hebreus 9:26 fala que ele aniquilou o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. O próprio Jesus aniquilou o pecado. Então, o único combate que o crente é chamado para travar é o combate da fé. E há um combate da fé, pois esse versículo diz: combata o bom combate da fé. Agora, querido, se há um bom combate da fé, então deve haver inimigos, deve haver obstáculos para a fé. E se eles não existissem, também não haveria combate, não é mesmo? Assim falaremos desses dias, de 6 maiores inimigos da fé, maiores inimigos da nossa fé. E o primeiro que eu quero falar hoje fala sobre a falta de conhecimento decorrente à palavra de Deus. A falta de fé, a falta da fé é decorrente da falta de conhecimento da palavra de Deus. Diante disso, eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Observe o que a palavra do Senhor diz: de sorte que a fé é pelo ouvir. Não é apenas escutar, mas é ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem que o seu problema pode ser a falta de fé, quando na realidade não é este o problema. Na realidade, eles estão falhando em não liberarem a sua fé. Falta de fé, queridos, não é de fato o problema delas. Em outras palavras, essas pessoas têm fé. Elas têm fé, somente não têm liberado ou exercitado esta fé. Então a verdadeira causa da fé é a falta do conhecimento da palavra de Deus. Pois a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Alguém me disse: sim, esse é o meu problema, não sei muito a respeito da palavra de Deus e necessito de fé. Mas você não pode obter a fé de nenhuma outra maneira a não ser por meio da palavra de Deus. Não tem como. A minha fé, ela só é acrescentada, se eu posso dizer assim, quando eu ouço e quando eu medito na palavra de Deus. Outros dizem assim: eu estou orando para que Deus me dê mais fé. Se você ora assim,
talvez nós estamos perdendo tempo. Mas se você dedicar tempo à meditação da palavra de Deus e ouvir os diversos dons ministeriais que a palavra e que Deus colocou sobre a sua igreja, então a fé e a vida começarão a brotar no nosso espírito. Porque Jesus disse lá em João, capítulo 6, 63, a parte B, fala que as palavras que eu vos tenho dito, o próprio Jesus dizendo, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. São espírito e também são vida. Você recebe o conhecimento, irmãos, revelado da meditação da palavra de Deus pelo ouvir da palavra pregada, da palavra liberada. Então, a falta de conhecimento da palavra, ela irá nos bloquear. Vai nos bloquear porque a tendência é nos manter em escravidão, porque não podemos agir à altura da palavra além daquilo que conhecemos dela mesma. Eu vou repetir para você, nós não podemos agir à altura da palavra, não podemos além daquilo que conhecemos, Então a fé, ela crescerá na mesma proporção do entendimento da palavra de Deus. Se a sua fé não está crescendo, é porque talvez o seu entendimento da palavra de Deus não esteja crescendo. As causas mais frequentes da incredulidade são a falta de conhecimento daquilo que a palavra de Deus diz e a falta de conhecimento de nossa redenção e dos nossos direitos, dos nossos privilégios decorrentes à nossa redenção em Cristo Jesus. Se a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, eu preciso levar a minha fé à altura dessa palavra, à altura desse conhecimento. Então eu preciso deixar com que essa palavra revele ao meu coração esses princípios eternos. E quando chega ao meu coração esses princípios eternos, então a minha fé, ela é aumentada. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A minha oração nessa semana é que o Senhor nos leve a esse lugar, a esse nível de fé. Hoje eu quero ficar com esse primeiro inimigo, esse primeiro obstáculo que muitos crentes têm por não ter uma fé capaz de alcançar o sobrenatural de Deus. A fé decorrente à falta de conhecimento da palavra de Deus. Certa vez o profeta Oséias declara no seu livro de Oséias, ele fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós perecemos, a nossa fé perece, a fé nossa perece por falta de conhecimento, de conhecer a palavra de Deus. Mas a minha oração nessa semana é que o Senhor te alimente, que a fé de Deus, ela vem, a fé do sobrenatural, ela chegue no seu coração ao ponto de você conquistar tudo aquilo que Deus tem preparado, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu apresento essa semana do meu irmão, da minha irmã, eu apresento diante do Senhor. Deus, a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Nós estamos aqui às manhãs ministrando a Tua palavra. Minha oração, Senhor, é que a fé capaz de agir para alcançar o sobrenatural venha sobre ele, venha sobre ela. Eu não sei o que eles precisam, não sei o que eles necessitam nessa semana, mas a Tua palavra diz que o Senhor conhece, esquadrinha o nosso coração. O Senhor sabe exatamente o nosso levantar, o Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso caminhar. A Tua palavra diz que a palavra ainda não chegou na nossa boca, o Senhor já conhecia todas elas. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha, meu Deus, e supre
cada uma da necessidade do meu irmão, da minha irmã. Deus, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana próspera, uma semana do teu milagre, da tua manifestação, do teu poder, da tua restauração, da tua cura. Pai, em nome de Jesus eu profetizo, Senhor, uma semana abençoada na tua presença, no nome de Jesus.